E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso estudo, vamos agora entrar no assunto dos módulos. Módulos é uma das questões mais importantes do Python. Eu vejo muito curso na internet, muita gente ensinando módulo de forma técnica, mas esquece de ensinar a questão básica e lógica de um módulo. Aqui nessa aula, pode ser que ela fique extensa, mas eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos entender literalmente o que é um módulo, qual é a sua essência e a sua importância na programação. Você vai entender por que o Python é maravilhoso. Se você pegar essa aula, você vai economizar anos da sua vida. Se você absorver o conteúdo dessa aula, nesse momento você vai estar ganhando de presente anos de vida, porque quando você entende o conceito de módulo e que você pode estar aproveitando códigos, você passa a economizar e ganhar uma produtividade enorme no seu trabalho. Então preste muita atenção nessa aula, fique atento nos detalhes, tá? Por mais que algumas coisas pareçam ser básicas, mas não são. Eu conheço muito programador que é experiente, mas não sabe o conceito por trás de como realmente funciona um módulo. Então vamos iniciar aqui. Na nossa aula anterior, nós fizemos esse programinha, essa definição. Nós criamos o arquivo rodar programa. Esse arquivo foi criado em uma pasta que está na nossa área de trabalho. Vou abrir a pasta aqui. O arquivo foi criado. Dentro desse arquivo, nós criamos uma definição chamada uma função, né, com o nome pergunta-nome. A função principal dela é perguntar o nome para o usuário e retornar o nome que o usuário digitou. Depois aqui embaixo, esse é um bloco de código, como nós conversamos. Aqui embaixo, no mesmo arquivo, nós fizemos a chamada da função. Então, quando o interpretador... Eu vou fazer aqui para vocês verem. Vamos recapitular já isso aqui também. Então, aqui no terminal, nós vamos entrar naquela pasta. Eu vou acessar aquela pasta. Deixa eu ver como que ela é. Projeto curso. CD, projeto curso. Apertar Tab, já preenche para mim. Então, eu vou abrir o interpretador. Então, nesse momento aqui, basta eu importar esse arquivo. Esse arquivo é um módulo, nós vamos entrar já nesse conceito. E eu vou executar esse programinha. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu quero que vocês, primeiramente, retirem essa chamada da função aqui. Vamos retirar do arquivo. Salva o arquivo, Ctrl S. Então, nosso arquivo está somente assim. Eu vou entrar aqui no nosso interpretador. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar esse módulo aqui. Então, import, rodar, programa. Então, com o módulo importado, eu posso fazer o uso da função presente dentro desse módulo. Então, esse arquivo rodar programa, ele é um módulo no Python. Como que eu faço o uso da função? Lembrando que nós tiramos aqui a chamada automática. Como nós tiramos a chamada automática, nós vamos chamar essa função. Como nós fazemos isso? Eu vou colocar o nome do módulo, rodar programa, é o nosso módulo. E dentro dele, então eu vou colocar ponto. Dentro desse módulo, eu quero usar uma função. Que função que eu quero usar? A função pergunta nome. Vou até minimizar aqui um pouquinho. A função pergunta nome. Então, eu vou colocar aqui, pergunta, tem que ser certinho, não pode ter nenhum erro. Abre, fecha, parênteses. Precisa dos dois pontos aqui? Não, porque esses dois pontos indicam para o interpretador que vai ter códigos dentro do bloco. Então, quando eu coloco dois pontos, indica o interpretador dá um pause e ele vai ler essa linha, até acabar a indentação. Então, aqui nesse caso, nós estamos só chamando, não estamos digitando. Então, basta usar isso aqui. Quando eu apertar Enter, veja o que vai acontecer. Vai rodar o programa. Então, rodou perfeitamente. Agora eu pergunto para vocês, e se eu quiser rodar esse programa sem precisar entrar aqui no interpretador? Tem como? Tem. Eu vou sair do interpretador. Uma função. Se vocês olharem, isso aqui é uma função. Função kit. Sai do interpretador. Vou limpar aqui para ficar mais simples. Lembrando, eu estou dentro da pasta do nosso projeto. Então, no terminal, eu estou dentro da pasta. Eu vou fazer a chamada dessa forma. Python 3. E vou chamar o arquivo rodar programa, que é o módulo, .py. O que vai acontecer? Eu dei Enter. Aconteceu alguma coisa aqui? Ele rodou o programa? Será que algo deu errado? Na verdade, não, deu certo. Só que eu não tô... O que aconteceu? Eu chamei o Python e falei para ele, executa para mim o arquivo que é um módulo rodar programa.py. Ele fez isso, normal. Só que não aconteceu nada para nós. Por quê? Porque
o interpretador entrou aqui, ele falou, ó, tem uma definição, essa definição se chama pergunta-nome, ela armazena os dados na variável, ela imprime na tela, beleza, ele leu e acabou, só isso. E ele não fez mais nada porque o código realmente não tinha mais nada. Então como que nós faríamos isso? Se eu vim aqui, ó, agora eu vou fazer aquilo que nós fizemos. Nós vamos colocar aqui pergunta, nome. Então dentro do próprio módulo eu estou chamando a função. Já isso vai fazer sentido na cabeça de vocês. Vou salvar o arquivo. Então aqui, ó, dentro do nosso módulo nós criamos uma função e estamos chamando a função dentro do próprio módulo. Então agora vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, Python 3 rodar programa.py. Quando eu dar enter, olha só, ele vai começar a rodar o programa. Então eu não precisei chamar o interpretador. Ele simplesmente, por eu ter chamado o Python, pedido para ele rodar o nosso módulo, ele já rodou o programa. Qual é o seu nome? Vou colocar João. Ó, o seu nome é João e acabou. Então repare, por que agora funcionou e antes não? Porque dentro do módulo eu chamei a função. A partir daí começou a funcionar. Então aqui, partindo desse conceito, de vocês entenderem aqui como funciona essa parte, o que vem a ser um módulo? Preste muita atenção, galera. Então, um arquivo Python, ele é um módulo. O rodar programa.py aqui, ele é um módulo. Dentro de um arquivo, no caso, nós podemos colocar funções, definições, classes, variáveis, também comandos. Nós podemos colocar uma infinidade de coisas. E qual que é a grande sacada de um módulo? Você utilizando o módulo, você pode reaproveitar isso aí em outros programas. Um exemplo, nós programamos um módulo que vai cuidar de questões relacionadas a clientes. Vai ter classes, nós vamos estudar o que é classe, tá? No futuro, não se apavore. Mas vai ter classes para captura de informações do cliente, vai processar esses dados, tudo relacionado a cliente. Você finalizou esse programa. Aí vamos supor que daqui um mês outra empresa te contratou para desenvolver outro software. E esse software também tem uma área de cliente. O que você pode fazer? Você pode pegar o módulo daquele software que você já havia criado e adaptar nesse novo software. Você ganha uma produtividade enorme. Isso na programação é conhecido como programação seca. Vou colocar aqui para vocês, só para vocês anotarem, programação seca. Também conhecido como programação dry, que do inglês significa don't repeat yourself. Então, galera, isso aqui na tradução pro português ficaria não se repita. Então, essa é a grande sacada dos módulos. É você poder reaproveitar os seus próprios códigos e até mesmo reaproveitar códigos feitos por outras pessoas. No decorrer do programa, nós vamos entender que muitas coisas já estão feitas. A comunidade Python ela é extremamente ativa. Hoje você encontra módulos que já foram desenvolvidos por outros programadores para praticamente tudo no Python. Eu preciso trabalhar com horas, preciso processar horas, eu preciso utilizar horas aqui no meu projeto. Você vai encontrar módulos fantásticos. Eu precisaria fazer vários cálculos aritméticos aqui complexos, que eu teria que bolar algoritmos, fazer. Você já vai encontrar algo pronto na comunidade. Então, no decorrer do curso, nós vamos ver como importar módulos de terceiros no nosso programa, ou seja, que é quando você pega um módulo de outra pessoa e coloca no seu código. E dessa forma você economiza dias de trabalho. Às vezes você teria que desenvolver um algoritmo para fazer determinada tarefa que levaria 20, 30 dias para desenvolver, e você apenas importa um módulo de alguém que já criou isso e você já tem pronto ali no seu programa. Então esse é o conceito de módulo. O que está por trás de um módulo é isso, é essa programação de não se repetir. Eu vejo muito programador hoje que sabe como funciona módulo, sabe importar módulo, sabe utilizar módulos de terceiros, mas às vezes por não entender a fundo esse conceito tão simples, as pessoas acabam que são redundantes. No próprio código, às vezes na própria vida, a pessoa se torna redundante. Esse é o conceito de módulo. Então nós vamos estar utilizando muito daqui para frente módulo, e agora, já nessa aula, nós vamos transformar o nosso programa em um módulo para nós podermos entender de vez essa lógica por trás. Então eu vou apagar aqui, ó. Isso aqui foi só para vocês anotarem aí. Vou salvar. Vamos modificar tudo aqui então. Esse programa nosso, esse rodar programa, ele era definida a função, aqui nós fazemos a chamada. Então ele se chama rodar programa. Eu vou estar fechando ele aqui, ó, do Visual Studio Code. Nós vamos modificar, vamos fazer da seguinte forma. Esse nosso arquivo rodar programa, renomeie ele para... Lembrando, tá, galera? Isso aqui vocês podem renomear da forma que quiserem.
para acompanhar o curso, é legal vocês colocar o mesmo nome para não se perder. Eu vou colocar aqui o nome de meu módulo, só para a gente entender que isso aqui é um módulo do nosso programa, meu módulo.py. Então agora aqui ele já virou meu módulo.py. E aqui no projeto do nosso curso, nós vamos criar um novo arquivo. Esse arquivo sim, vai se chamar rodarprograma.py. E como que vai funcionar? Agora o arquivo, eu vou abrir aqui o meu módulo também, agora nós temos dois arquivos, ó. O rodarprograma.py e o arquivo meumódulo.py. Esse meumódulo.py, ele não vai mais chamar a função. Ele simplesmente vai ter, ó, ele vai ter a função dentro dele, mas ele não vai chamar. Nós vamos utilizar esse módulo no nosso programa principal. Então ele passou a ser um módulo do nosso programa e aqui sim é o nosso programa principal, o arquivo rodarprograma.py. Aqui no rodarprograma.py, como que nós fazemos para importar o módulo no programa? Nós vamos colocar aqui, ó, import. O comando import, ele importa módulos para dentro do nosso programa. E eu vou colocar aqui meu módulo. Então agora, nesse momento, o arquivo, tudo que tem aqui dentro desse módulo pode ser usado aqui. Simplesmente fazendo isso. Então, qualquer função, definição que nós criarmos aqui, nós podemos utilizar aqui. Com isso, por exemplo, se eu precisar mudar uma letra aqui nessa frase, qualquer coisa, futuramente basta eu vir aqui no módulo e mudar. Se eu não tivesse feito esse aproveitamento, se eu, por exemplo, aqui no programa principal eu tivesse criado de novo a mesma coisa que está aqui, e lá em outra área do programa eu criasse de novo a mesma coisa, então toda vez que eu tivesse que fazer uma modificação eu ia ter que mudar em um por um. Agora não. Tudo que eu precisar mudar, essa frase aqui, por exemplo, sempre eu vou mudar aqui. Então agora que eu importei, como que eu faço para, ao executar o programa, ser utilizada aquela função que está lá? Essa função aqui, ó, pergunta nome. Vou aumentar aqui, fica mais fácil para a gente trabalhar, né? Vou colocar aqui, aí, agora ficou bacana, né? Vou colocar de um lado, ó, eu apertei esse botãozinho aqui, em um lado eu deixei o arquivo rodar programa e aqui o módulo. Então como que eu faço para utilizar essa definição aqui no programa principal? Igual nós fizemos no terminal, rodar programa, é o nome do módulo, meu módulo, ponto, pergunta nome. Pronto, vou salvar o arquivo. Então agora nós temos a utilização de uma função que está dentro de um módulo no programa principal. Então, vocês repararam o poder disso? Agora não está fazendo muito sentido, porque tem poucos arquivos, poucos códigos. Mas a hora que esse programa começar a ganhar uma complexidade maior, vocês vão entender como que isso aqui faz sentido. Então, vamos executar o nosso programa agora, para vocês verem como que ficou. Vou limpar tudo aqui para ficar mais fácil de nós visualizarmos. E vamos fazer aqui. Vamos fazer rodar Python 3, rodar programa.py. Olha só. Então tá funcionando como estava antes. Normal. Seu nome é João. Só que agora o programa está estruturado da forma que nós devemos seguir. Um arquivo principal, que é o nosso programa principal, que utiliza um módulo. Então esse aqui é um único módulo, mas nós vamos ter vários módulos dentro desse programa. Inclusive utilizar módulos de terceiros dentro do nosso programa. Então o conceito que você precisa aprender nessa aula é esse, que é possível reaproveitar o nosso código. Na verdade nem é questão de ser possível, é necessário que você faça isso para você ser um bom programador. Você reaproveitar seus códigos e também você poder reaproveitar códigos de terceiros. Poder utilizar códigos de terceiros. Isso aqui é uma questão muito importante. Vocês já estão aprendendo de antemão, de cara, antes de ficar aprendendo o que é if, else, estruturas condicionais. Eu vejo muito curso focado na parte lógica e não foca na funcionalidade da tecnologia. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fique com a gente aí na próxima aula. O conteúdo vai ser pesado. Vai continuar a aula de módulos. Talvez a gente vai passar em um outro conceito para voltar em módulos, mas acompanhe a gente aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dá o seu apoio pro nosso canal, se inscreve, curte, compartilha os vídeos aí, clica no sininho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço.